Então, né, conforme prometido, estou de volta e vamos falar agora sobre a origem da história da educação infantil no Brasil. Bom, em tempos longínquos, vamos assim dizer, a mulher ela era educada e criada para cuidar da sua família e somente o homem trabalhava. Com as transformações sofridas no mundo e na própria sociedade em si, foi necessário a saída da mulher para o mercado de trabalho. Mediante esse fator, né, fez com que a mulher precisasse de alguém que cuidasse dos seus filhos, né? E nessa época, por volta, ele diz aqui, eu não sou muito boa com questão a datas não, em 1940, o que se tinha, eles chamam de criadeiras. Eu até me espantei um pouco com a questão da palavra, que eu não sei se eu falei também, mas eu sou professora de português e literatura. Eu não conhecia, né, esse nome, entendo como neologismo, né, criadeiras, que eram justamente mulheres que cuidavam, né, colocar entre aspas, cuidavam de crianças e de muitas crianças, e que por conta disso a higiene era precária, tá? Então, a partir desse cenário, foi que a creche foi sendo configurada. Porque, inicialmente falando, né, era um mal necessário, né? As mulheres precisavam sair para trabalhar, precisavam de quem cuidasse dos seus filhos, né? E as criadeiras faziam esse papel. Porém, todavia, foi observado o seguinte, que elas traziam também, elas eram assim consideradas parte de grande mortalidade das crianças, né? E mediante isso foi necessário realmente, né, observou-se que era necessário um ambiente, né, higienizado, com uma outra estrutura e configuração, e a partir de então, né, a partir da década de 1970 e 80, começou a se pesquisar sobre os novos conceitos sobre a infância e a realidade começou a mudar. Foi quando, né, começou a surgir as primeiras creches, né, tidas como aí um mal necessário. Mas o que constituiu de fato e de verdade, né, a estruturação das creches foi a Constituição de 1988. Ela foi o primeiro marco, o marco mais importante da história da educação infantil, pois nesse período, com esse marco, a Constituição reconheceu a creche e a pré-escola como parte do sistema educacional do país, né? Que foi descrito no artigo 208 do inciso 4º. Vocês vão ver muito isso em prova de concurso, tá? Esse inciso, ele sempre cai quando se trata de educação infantil. Que diz o seguinte: atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, sendo revogado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006, trazendo uma nova redação que diz, no 4º ainda, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos, tá? E em 1996, com as leis de diretrizes e bases da educação, que a gente chama, né, de LDB, em 1996, teve um outro marco que foi um grande, né, foi um marco também muito importante para a educação infantil, porque estabelece as creches como dever dos municípios e mediante isso foram sendo subdivididas por faixas etárias, tá? Ao qual cabe as creches, as crianças de 0 a 3 anos de idade e a pré-escola para as crianças de 4 a 6 anos, tá? Essa lei eleva a educação infantil à primeira etapa da educação básica. Exige que ela seja planejada com o ensino fundamental. Enfim, aqui é o que vai dar prosseguimento depois, né? No ensino fundamental. E importante da gente compreender isso é que a gente passa a visualizar realmente a importância da educação
infantil, né, considerada a importância das creches, das pré-escolas, não mais de forma assistencialista, né, mas de dar realmente ao indivíduo o direito à educação, à cultura, à sociabilização, tá? Que a gente vai falar agora um pouco abaixo, que diz aqui, ó. Depois de compreender a história da educação infantil, fica mais fácil defini-la como a primeira etapa da educação básica. Portanto, ele é um direito da criança, tá? Segundo a LDB, essa etapa de educação tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, que é realmente a questão do próprio crescimento, né, do indivíduo, da questão psicológica, né, porque a gente entende hoje que frente às demandas da própria sociedade, da mulher ter ingressado no mercado de trabalho, hoje a gente trabalha muito, a tecnologia nos roubou muito do nosso tempo, né? As crianças hoje praticamente são educadas pela tecnologia, pelos celulares, pela televisão, enfim, né? Um mérito que eu não nos cabe nesse momento, mas eu que trabalho na área, né, da saúde mental observo isso, né? Como as crianças estão fragilizadas, emocionalmente, psicologicamente falando, né? Que a gente às vezes tenta suprir de algumas outras formas e não consegue, mas enfim. Olha como é importante o nosso papel enquanto educador, né? Quanta coisa a gente precisa dar conta para educar, né, um indivíduo. Então entra aí a parte física, a parte psicológica, a parte intelectual, tá? Que é um direito garantido também na Constituição. Independente, eu falo isso porque eu trabalho na área de educação especial, independente de transtorno, de síndrome, do que quer que a criança tenha, ela tem o direito de aprender, né? No tempo dela, do jeitinho dela, mas a gente precisa fazer com que elas aprendam. Isso é um direito estabelecido. A questão social, que é justamente na escola que as primeiras relações se dão, né? Do indivíduo se conhecer, de conhecer o outro, de interagir, né? De trocar. Né? Então, a escola realmente é uma grande escola, né? Um grande processo de aprendizado que vai justamente ser complementado pela ação da própria família e da própria comunidade a qual o indivíduo está inserido, ok? Espero que vocês compreendam a explicação. Qualquer dúvida, coloquem lá na plataforma, ok? Eu estou aqui para auxiliar, para que a gente possa trocar, né? Porque o professor não é o detentor do saber, vocês também têm a experiência de vocês, seja com filho, com sobrinho, no próprio trabalho, que muitos já atuam, né, na área da educação, então vamos trocar, né? Que aí a gente cresce e desenvolve ainda mais, tá bom? Então, vamos pro próximo vídeo, não acabou não, tem muita coisa. Beijo, beijo.